Londres, quer fora de Londres, para criarem as suas obras. Vamos ao Museu de Londres, iremos ao café onde Conan Doyle se inspirou para escrever o vestido, desculpem-me, a leitura de vermelho. Exatamente. O estudo vermelho, a minha cabeça hoje não está muito boa, também não levem a mal, mas eu estou aqui não na ressaca do que se passou em França, mas na ressaca dos 4-0 que o Sporting ainda não foram notícia em lado nenhum. Vamos seguir fazer viagens pelo nosso imaginário, pelo fantástico, pelo fabuloso, mas ao mesmo tempo por uma realidade que é muito ainda hoje a nossa realidade. Os detetives de hoje, aliás no CSI isso fala-se muito, quem vê o CSI ou quem vê os ossos, não é? Vê isso muitas vezes, a citação destes autores e o pensamento de Sherlock Holmes, como Sherlock Holmes atuava, como deduzia. Ele fazia sozinho, tinha Watson como um anteparo, quase como um espelho. Nós vemos os detetives no CSI e nos ossos, muitas vezes, a fazer um espelho com o outro detetive e a provocar e aprofundar esse método que foi criado por Conan Doyle nas múltiplas histórias que nos contou, criadas nestas visitas em volta de Londres. Poirot é já um outro patamar deste universo. Mas Sherlock Holmes é, de facto, a figura não só pioneira, não é bem a pioneira, mas a principal figura e também aquela que nos traz mais ilusões e desilusões, porque este detetive fabuloso detestava a sala de autópsias. Conhecia pouco de impressores digitais, não sabia quase nada de impressores digitais. Sabia muito pouco de balística. Tinha um profundo arquivo de botânica, de sinais morfológicos, era um grande espadachim. Tinha uma cultura geral muito grande. Mas aquilo que eram os valores que emergiam na altura, ele praticamente passou-lhes ao lado. E passou-lhes ao lado porque Conan Doyle efetivamente não fazia parte deste grande grêmio de investigadores, de cientistas, de médicos, seus colegas, porque esta revolução é uma revolução médica ou química, chamemos-lhe assim, que revolucionou a Europa, revolucionou a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir e de pensar a justiça e de admitir a justiça tal como ela é. Nós hoje, quando estamos a discutir a França e os problemas que hoje correm em França, ou quando estamos a discutir outro crime qualquer, estamos a discuti-lo sempre com base naquilo que foi fornecido pelo argumentário de Sherlock Holmes e por base nesta raiz matricial que correu este século XX e que chegou ao século XXI. E tem em Londres, e nos arredores de Londres, os sítios mais fulgurantes e simbólicos desta descoberta. Eu queria saudar a Cosmos por fazer esta viagem pelo nosso imaginário mais fantástico, pelos nossos medos, porque a literatura policial está muito associada à recusa do medo e ao empurrar do medo para longe da nossa porta e das nossas emoções. E mergulhar neste mundo de mistério vai ser, para quem partilhar esta viagem, um mundo pelas fundações e pela fundação do novo pensar do qual nós hoje somos herdeiros. Por isso, os meus parabéns à Cosmos, à FNAC, ao Centro Nacional de Cultura, e prometo que convosco iremos viver algumas destas histórias ao vivo para melhor perceberem esta viagem, que para além de ser uma viagem de avião, com hotéis, com barcos e comboios a vapor, vai ser uma viagem pelo que de mais fantástico foi produzido do ponto de vista da imaginação ao serviço da justiça. Obrigado. Só queria chamar a atenção para uma coisa: podem levar os filhos, porque um dos nossos pontos de encontro é em Charing Cross, e para os miúdos que não conhecem o Sherlock Holmes, conhecem o Harry Potter, e ali podemos ver a estação, o cais da estação 10:30, não é? O cais da estação, onde aquela rapaziada embarcava toda para o Hogwarts. Vamos estar lá mesmo ao lado. Obrigado.
muito obrigado, Francisco Montaflores. Por acaso, nesta questão dos transportes que vai acontecer nesta viagem de Sherlock Holmes, também vamos andar de metro, porque vamos Sherlock Holmes andar de metro, e vamos parar em Charing Cross, portanto, tenho certeza que vamos passar por aí. Portanto, já viram pelas duas intervenções anteriores o excitante e o interessante que é fazer este tipo de viagens temáticas, em que estamos subordinados a um tema e transporta-nos exatamente para esse tema, ou seja, não há aqui surpresas em que vamos ter ideias gerais, não, é muito focado sobre os temas. E a passar a palavra ao Dr. João Paulo de Oliveira Costa, que tem também um aliciente na viagem, que é quando se chega ao jantar, depois do jantar há uma conversa com os participantes. Caso tenham alguma dúvida sobre algum acontecimento histórico, alguma figura que foi abordada durante o dia. É também um aliciente interessante e são salões também de história muito, muito interessantes. Portanto, passo-lhe a palavra. Obrigado. Boa tarde, bom ano para todos. Queria agradecer ao Rui Nobre e à Cosmos o convite que me dirigiu. Já trabalhei com o Rui noutra ocasião e o Rui explorou aqui alguns dos meus fracos. Gosto de viajar, gosto de falar de história e ele juntou as duas coisas e fez-me um convite aliciante que eu aceitei. Portanto, nós pensámos em dois tipos de viagens e temos várias, de cada um dos tipos temos várias planeadas, como exemplo temos já uma de cada aqui hoje. O primeiro conceito, mais parecido com o que já foi apresentado até agora, que são também viagens temáticas ao exterior, relacionadas com um certo tempo, uma certa história. Vamos para o operário. Para quem me conhece saberá, portanto, eu sou especialista particularmente dos séculos XV e XVI e, portanto, não vou andar aqui, não vos vou levar a ver nem a Primeira Guerra Mundial, nem o Império Romano, porque depois me tinha que arranjar outra pessoa para falar por mim. Portanto, vou falar das coisas que sei. E ao nível da Europa, entendo com esta gente que vamos falar, em primeiro lugar, os Borgias. Os Borgias, que têm o seu momento de grande poder em Itália e na cristandade na última década do século XV e nos primeiríssimos anos do século XVI. É uma família famosíssima, enfim, foi retratada numa série histórica que passou há pouco tempo. Do melhorzinho que se vê, se não gosta da maior parte das séries históricas, fatalmente acaba por não gostar delas, pela quantidade das geneiras que elas têm. Esta também tinha Alexandre VI a fumar charutos e coisas no género impensáveis, mas apesar de tudo, foi das melhores séries históricas que eu apesar de tudo vi e que nos transmite esta família que deixou um lastro no imaginário europeu da perversidade e do que é, digamos, de certo ponto de vista, assim, para pessoas como eu, que somos católicas, inclusive, com a noção de que é o momento em que o papado bate no fundo, entre o pontificado de Alexandre VI e Júlio II, venha o diabo e escolha, porque são os dois consecutivos e são seguramente os dois piores pontificados da história da Igreja, os dois dos piores pontificados da história da Igreja, porque são os papas que, no caso de Júlio II, inclusive, até de armadura sai de Roma para ir para a guerra, e Alexandre VI não saiu de armadura, mas também saiu de Roma para ir para a guerra e deixar a filha como governadora de Roma, o que também deixa bem claro que estamos nestes homens do Renascimento. Mas não vamos aqui, porque não vamos a estas viagens para fazer avaliações da moral daquele tempo, mas tentar perceber aquele tempo. E o aliciante destas viagens, as outras que estão previstas serão sobre Joana d'Arc, sobre o William Wallace na Escócia e sobre Lutero, mas o aliciante destas viagens é viajarmos por outros locais dos países onde estas personagens tiveram um grande peso e não são os habituais, não são aqueles que eu já fui a Itália mais 10 vezes, já lhes perdi a conta, mas a maior parte dos sítios onde nós pensamos ir eu nunca lá fui, porque fiz os itinerários do costume e vou às cidades onde estão as universidades principais com quem trabalho, mas nem a Ferrara nunca fui. Portanto, Ferrara, isto é da ligação aos Borgias, não vamos só a Roma será a última coisa antes de nos ir, inevitavelmente, porque foi lá que Alexandre VI teve acesso ao seu papado, mas vamos procurar perceber as cidades que estiveram relacionadas quer com o filho César Borgia, quer com a filha Lucrécia Borgia. E, portanto, passemos por Ferrara, por Pesaro, por Forli. Em Forli temos, inclusive, que é particularmente aliciante para mim, gosto, porque foi aí que César Borgia capturou Catarina Sforza, a sua arqui-inimiga, num cerco famoso que teve lugar em 1500. E, portanto, a ideia é visitarmos os locais que estão relacionados com a história, neste caso, desta família. Ao falarmos desta família, estamos a falar do Renascimento, estamos a falar das guerras de Itália, um acontecimento na longa duração, que dura toda a primeira metade do século XVI, que começam com a invasão da Itália por Carlos VIII de França, no final, já na década de 90, já durante o pontificado de Alexandre VI, o Rodrigo Borgia, e, portanto, são estes ambientes, o do Renascimento Europeu, o das guerras de Itália, que são cruciais para o reacerto da própria organização política da Europa, que vamos ir indo acompanhando, ao mesmo tempo que vamos então os tais locais diferentes, mas onde vamos encontrar outros castelos e outros palácios renascentistas
tão belos, seguramente, e tão aliciantes quanto aqueles que vemos nos trajetos habituais dos Offici, ou de Milão, ou de Roma, mas que estão nestes itinerários mais brutais. Isto é aplicação no caso da viagem dos Borgia, e será a mesma coisa no caso de Joana d'Arc, iremos ao sítio onde ela nasceu, Dom Remy, então iremos procurar sobretudo o Orléans, Rennes, que é onde o rei é sagrado, o Rouen. Portanto, iremos aos locais que têm a ver com a vida da Joana d'Arc, que é uma outra França, uma vez mais, diferente da França que normalmente visitamos. No caso da Escócia, enfim, que é um país que é menos viajado, menos visitado na guarda das pessoas, iremos num itinerário mais básico. Entramos pelas muralhas de Adriana, em princípio, e saímos por Inverness, nas Islands, e, portanto, visitando todos os locais que têm a ver com a nacionalidade escocesa e, em particular, os locais das batalhas, feridas no tempo em que, devido a uma crise dinástica, a Escócia esteve sujeita ao mando de Eduardo I de Inglaterra para se libertar de Eduardo II, do filho Eduardo II, através de Robert Bruce, mas a vitória de Robert Bruce passou inicialmente pelas campanhas celebrizadas por Mel Gibson no Braveheart de William Wallace, e é esta dupla, Robert Bruce e William Wallace, que iremos procurar ver, ao mesmo tempo que admiramos esse país menos conhecido para a maior parte de nós, aqui é a Escócia. Finalmente, na Alemanha, também a viagem pelos itinerários de Lutero foge uma vez mais aos locais mais habituais, e procuraremos ver os sítios onde Lutero, desde quando ele nasceu, onde é que ele ensinou, onde é que foi a dieta de Worms, o grande momento em que ele enfrenta Carlos V. Portanto, vamos uma vez mais trabalhar não em Berlim, nem em Frankfurt, nem nas grandes cidades alemãs habituais. E, naturalmente, que com Joana d'Arc refletimos sobre a grande viragem que se passa em França no 15, depois da dominação inglesa, e para a emergência do Estado moderno na França. No caso da Escócia, é perceber esse país que agora está à beira de ser independente, o referendo falhou por pouco, mas, portanto, que é um país que tem uma dinâmica tão forte que, embora esteja integrado num outro Estado mais largo, ainda hoje volta-se a colocar a questão da nacionalidade, e, portanto, o que é sinal que a nação em si existe, e que é essa nação que nós queremos percepcionar ao longo da nossa viagem. E no caso da viagem de Lutero, podemos refletir e conversar à noite, como o Rui disse, sobre todo esse processo que foi é a compensação, ou é a resposta à Itália dos Borgia, é a Alemanha de Lutero, no fundo, é de uma igreja que está decadente, literalmente, e está maniatada por uma fidalguia e por uma casas reinantes que dominam o papado, e é a reação genuína, inicialmente genuína, pelo menos de Lutero e do povo cristão que combatia a Igreja Romana do final do século XV, para depois passar para uma outra, para também essa genuína oposição àquilo que se passava em Roma ser aproveitado por outros políticos para gerar todas as derivas protestantes naquilo que elas também tiveram de tão intolerante quanto tinha o catolicismo daquele tempo. Portanto, este é um padrão de viagem. Temos para já os Borgia com primeira assinada para maio, e que eu penso que poderão ser aliciantes e que eu terei muito gosto em acompanhar as pessoas que desejarem vir connosco. O outro conceito é um pouco diferente, tem a ver com Portugal, e aqui, nem Portugal, para a maior parte das pessoas, todas as pessoas estão interessadas em fazer este tipo de visitas, de certeza que não irei no domingo, dia 18 de janeiro, da viagem, e não irei com ninguém que não conhece Coimbra. E, portanto, a questão aqui, nem irei com ninguém que não conhece Vila Viçosa, ou que não conhece Sagres, ou que não conhece Sintra. Portanto, aqui a ideia, o conceito tem que ser outro, evidentemente. Em Portugal temos que ter um outro conceito, e o conceito não é ir ver as cidades para ir ver os monumentos e termos uma explicação de qual é aquele monumento, quem é que o construiu, quem é que o fez, que estilo é que é aquele, toda a gente já sabe isso. É olhar para esses sítios como palcos da história. E, portanto, a ideia é que eu, neste caso, como cronista oficial da viagem, vá recordando e olhando para cada um dos locais que foram escolhidos, tirando Vila Viçosa, para alguns deles varia um pouco, mas em alguns, no caso que é o caso de Coimbra, em parte, e sobretudo o caso de Sintra, como microcosmos da história de Portugal. Ou seja, aí, na história de Portugal, eu já tenho capacidade para não ficar preso aos séculos XV e XVI, e, portanto, posso-me estender um pouco mais, posso-me estender à vontade. E, portanto, por exemplo, agora em Coimbra, a primeira coisa será irmos a Santa Cruz para estarmos no local onde chegou a hoste de Dom Afonso Henriques vinda de Ourique, para lembrarmos o que é que foi, como é que se celebrou e como é que se tornou lendária e fundamental para a própria concepção da nacionalidade portuguesa, esse milagre de Ourique. Um milagre houve, não foi o milagre da aparecer Jesus Cristo a Dom Afonso Henriques, foi o milagre da vitória e o milagre da forma como ela foi perpetuada de tal maneira na nossa história de Portugal, que ainda está na bandeira de Portugal. Portanto, não é uma coisa qualquer. O milagre de Ourique não é um milagre do religioso, mas o milagre de Ourique é um acontecimento que teve lugar em 1139, continua hoje a estar marcado na bandeira nacional portuguesa, e isso nunca foi apagado por nenhum regime, se fosse ele qual fosse, e, portanto, tem um peso que nós não podemos ignorar. Podemos entrar depois dentro de Santa Cruz, já para pensarmos, para revermos o que foi a transladação de Dom Afonso Henriques para o túmulo atual,
há duas teses e, portanto, podemos pensar nas duas e depois fiquei cada um que escolha, porque eu, quando falei sobre o assunto até em romance, pus uma cena cá fora, porque não podia dizer qual é que seria, porque não sei. Iremos à Sé, onde iremos falar sobre algumas das vivências. A Sé Velha está instalada na parte mais antiga da cidade. Iremos lembrar algumas das vivências que se passaram naquelas ruas, mais do que e também na Sé. E eu estou praticamente interessado em evocar as Cortes de Coimbra de 1385, que elegeram Dom João I e lançaram a nova dinastia de Viz, e também lembrar uma figura meio desconhecida, que é um cônego chamado Gonçalo de Sá, pouco conhecido, mas teve 9 filhos, todos a mesma mulher, na viragem do século XV para o século XVI. Portanto, era um dos cônegos do bispo Dom Jorge de Almeida, que é um grande renascentista português, e entre os seus filhos estava o poeta Sá de Miranda e o Mendes Sá, que é simplesmente o terceiro fundador do Brasil, mas o verdadeiro fundador da colónia brasileira. E, portanto, andaremos à volta disso, e este é o conceito que se aplica à Coimbra, aplicar-se-á à Sintra, aplicar-se-á também à Vila Viçosa, embora a Vila Viçosa é mais concentrado nos Duques de Bragança, fatalmente, e tendo como grande acontecimento o assassinato da Duquesa às mãos de Dom Jaime em 1513, quando ela foi surpreendida com um pajem que tinha subido por uma escada e tinha entrado num passo na Câmara da Duquesa pela janela. E no Algarve iremos à procura do Algarve do Infante Dom Henrique. São estes os temas que nós temos previstos nestas viagens. O Foi Aqui é isto, é olhar, é voltar aos sítios, repito, não para vermos os monumentos, mas para vermos o que é que aconteceu naqueles monumentos, perceber esta dinâmica, que os monumentos que estão ali estáticos tiveram várias vidas ao longo do tempo, várias vidas que se passaram em Coimbra. Há uma outra do sítio onde iremos e que eu tenho particular piada, particular gosto, que é irmos à Santa Clara Velha, para dentro de Santa Clara, relermos, porque há uma narrativa, há uma descrição, relermos o casamento de Dom Duarte, que ali teve lugar em setembro de 1428, contado pelo seu irmão o Infante Dom Henrique, na carta que o Infante Henrique mandou a Dom João I a contar o casamento. Tem cenas pitorescas, a noiva desmaiou ao meio do casamento com o calor ou com a emoção, e a história que eu procuro aqui também trazer-vos não é só a história das grandes interpretações, mas é a história dos homens. A história que eu pretendo levar em cada uma destas viagens não é simplesmente fazer as grandes explicações do historiador, do professor, mas é o homem à procura dos homens e das mulheres daquele tempo. Acho que é procurar também perceber o que é que as pessoas viveram, sentiram em cada um desses momentos que são, de alguma maneira, marcantes, neste caso, para a história de Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado aos três, e agora vamos passar a um pequeno ciclo de perguntas e respostas. Alguém tem alguma pergunta a fazer a alguns conferencistas? Tem? Eu peço desculpa que fizeste disse no seu discurso que a primeira comunidade cristã teria sido na Arménia. O primeiro país cristão? O primeiro país cristão. Eu tenho ideia que foi no Egito. Não, o primeiro país com o rei, tudo foi a Arménia. Claro, a primeira comunidade cristã foi em Jerusalém, como é óbvio, não é? Sim, fora da Mas o primeiro país cristão a adotar o cristianismo como religião oficial foi a Arménia, o segundo foi a Etiópia, e o terceiro o Império Romano. Obrigada. Mais alguma pergunta? Querem ter a oportunidade de entrevistar estes ilustres convidados e saber mais sobre as viagens? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Aí atrás? Não? Pronto. Então, neste caso, em nome da Cosmos Viagens Turismo S.A. e lançando esta nova marca, Cosmos Touring Destinos com a História, queria agradecer à FNAC, ao Miguel Neves, pessoalmente. Queria agradecer ao Centro Nacional de Cultura, que é um dos parceiros, e à doutora Teresa Ferreira Gomes, que está aqui presente. Queria agradecer à editora Gradiva. Queria agradecer aos viajantes que estão aqui e às pessoas que tiveram a bondade de vir connosco e conhecer a nossa programação e a nossa filosofia de viagem. Muito obrigado a todos, um bom ano e pronto, participem das nossas viagens. Se alguém tiver alguma dúvida, eu fico aqui mais tempo, eu e os meus colegas, para esclarecermos as dúvidas que tenham. Muito obrigado a todos.